Bom dia, pessoal. César Amorim aqui com vocês novamente, compartilhando aí as nossas experiências de pedal aqui na região de Igarapé, Mateus Leme, Itaúna e Itatiaiuçu. Manhã de domingo, acordei bem cedo por volta de 5 horas e saí às 6. Hoje estou pedalando com a e-bike da esposa. Tem vídeos aí no canal de eu fazendo a apresentação. Hoje eu deixei a minha patroa, a minha Scott E-Ride 900 parada um pouco. Ontem eu andei com ela, aí hoje tô andando com a bike da esposa. Gostei muito dessa Exalt 45, bikezinha muito boa pelo custo-benefício. Já falei, e-bike de enduro de entrada aí da Sense. E é isso. Tô ofegante, como vocês estão vendo. Tô que subo. Hoje eu queria bater um papo com vocês sobre custo de manutenção. Ontem eu tive que tomar uma decisão, que foi vender duas bikes. Sim, eu chego hoje, nesse momento, a ter 5 bicicletas, 4 elétricas e uma analógica. A analógica foi a precursora dos meus pedais. Hoje eu quase que não a utilizo, que é uma OG 7.2 de 3 anos e meio. E decidi também vender uma e-bike, que é a OG Forza da Sida, aquela onde eu me envolvi num acidente e quebrei a suspensão. Depois aí de muito tempo, conseguimos deixar a bike novinha, com uma suspensão da Fox, melhor do que a suspensão original que estava. E fazendo algumas contas e com base também em muita pressão da esposa, a gente chegou à conclusão que, como a gente está numa fase de acabamento do imóvel aqui no condomínio, a gente precisa de grana. E aí a gente decidiu que uma das fontes que a gente poderia alcançar aí um determinado valor é pegar as bikes que a gente não está utilizando e vendê-las. Beleza. Para mim tomar a decisão de vender, principalmente a elétrica, que ficou muito boa depois da troca da suspensão, eu tive que levar muito em consideração os custos de manutenção. Eu acho que todo ciclista que pedala muito entende e sabe o valor das bikes andarem sempre revisadas. E querendo ou não, cada manutenção, principalmente das e-bikes, tem um custo bem alto. Principalmente se você for sistemático como eu, que sempre quer ter as bikes no estado de nova. Eu não consigo andar numa bike fazendo um barulho ou com uma peça mais ou menos. Não, eu não consigo. É um saudosismo meu. Mas pra mim, a bike tem que estar lisa, sem barulho, como se tivesse saído da caixa. Só que isso tem um custo.
é lógico também, que eu já comentei aqui com vocês, hoje devo fazer um pedal de 80 km. E para esse tipo de pedal que eu faço junto com a esposa, é fundamental confiar no equipamento, confiar na bike. E se eu bobear com as manutenções e lá na caixa prego, no meio da montanha, ter algum problema, vai ser uma tremenda dificuldade. Ter que voltar em casa, pegar carro, etc. Então, eu nunca tive problemas nos nossos pedais longos. E olha que são 2 anos de pedais longos. Que manhã fantástica, hein? Curtam só essa paisagem aqui. Já estamos dentro do município de Mateus Leme. Acabamos de passar por Varginha. Estamos seguindo no sentido Serra Azul. Então, para mim tomar a decisão de vender 2 bikes, eu levei muito em consideração que simplesmente manter as bikes lá de backup, elas iriam gerar despesa, porque você acaba andando com uma ou com outra, principalmente com a elétrica, e a cada 3 meses você tem que levar para uma manutenção. Eu, particularmente, impecavelmente, de 3 em 3 meses, eu levo as e-bikes para serem revisadas. E o que eu faço? Eu alterno uma revisão simples, depois outra revisão completa. E assim tem sido. E geralmente, a cada 3, 4 revisões completas, eu faço também as revisões do choque e da suspensão. Não dá para brincar, porque tanto um choque hoje em dia e uma suspensão da Fox custam muito caro. E eu acredito que vale a pena você investir em manutenção para manter esses equipamentos funcionando perfeitamente por toda a vida deles. Hoje eu tenho 2 empresas que dão manutenção nas minhas bikes. Tenho a Fraga Bike Shop, que é onde eu comprei a maioria das minhas e-bikes, inclusive comprei lá também a minha analógica. E também tem a Ciclogiro, que passou a dar manutenção na minha Scott, por eu considerar que a Ciclogiro é a casa da Scott aqui em Minas Gerais. É o bike shop que mais vendeu e-bikes da Scott, então eles têm toda uma expertise em termos de manutenção, embora eu tenha outras que já estejam revendendo. E eu comprei também essa e-bike da esposa lá na Ciclogiro. Então ela tem dado muita manutenção nas minhas e-bikes. Foi ela que trocou a suspensão da Oge Forza da minha esposa e deixou a bike novinha de novo. Vamos curtir essa descida aqui, vamos curtir. Que flowzão, galera! Então, voltando a falar aí das manutenções, hoje eu tenho essas 2 empresas. Por que eu escolhi essas 2 empresas? Porque são as 2 empresas que eu tenho um relacionamento. Eu cheguei na Ciclogiro, porque a Ciclogiro, se eu não me engano, é uma das únicas empresas autorizadas aqui em Belo Horizonte a dar manutenção em choques e suspensão da Fox. O Tazo, ele realmente é o cara. É ele que se especializou aí nas manutenções de choque e de suspensão. Bom dia.
quando eu precisei dar manutenção, eu pesquisei e acabei chegando neles. Acabei fazendo amizade, pessoal muito gente boa. E a Fraga todos já conhecem, Fraga do Vitor, uma dos maiores bike shops aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e uma das maiores do Brasil. Hoje, nesse momento, campeã de venda da marca Audax. E eu escolhi essas empresas porque qualidade, você tá lá sempre nelas, você vê como que é a oficina, você acaba conhecendo os mecânicos, pega uma certa afinidade e é assim que funciona. Eu acho que a manutenção, seja de um e-bike, seja de um carro, vai muito da confiança que você acaba pegando no prestador de serviço. Porém, tem alguns pontos que eu queria questionar com vocês. Quando você chega numa loja e fala que quer dar uma manutenção, logo o pessoal vem com aquele discurso padrão. Olha, a gente tem a manutenção mais simples. Geralmente eu tô falando aqui de bikes elétricas full, galera. Onde numa manutenção mais simples, o pessoal não vai rever os links, não vai desmontar. E praticamente também não vão lubrificar aí free hub, não vão desmontar a bike. Vão fazer uma manutenção muito superficial. Vão conferir uma série de coisas. Geralmente eles passam essa lista para você, ó, a gente vai conferir isso, isso, isso. E já numa manutenção completa, a gente vai desmontar a bike, conferir os links, lubrificar toda a bike, inclusive os links, e aí fazer um checklist também, onde geralmente eles têm essa lista para te oferecer. E fica por isso, você, cliente, é obrigado a confiar que eles vão fazer tudo aquilo que está na lista. Agora, o que todos nós sabemos é que com a correria das oficinas, quantidade de serviço, quem é que garante que tudo aquilo que você pagou, que está numa lista, foi executado? Esse é o grande questionamento que eu faço. Porque é comum a gente chegar numa oficina, o mecânico fala: ó, César, só posso te entregar dia tal, tô bem apertado de serviço. E quando você vai ver, às vezes eles pegam a sua bike 1 ou 2 dias antes de entregar e começam a manutenção. Isso quando não começam no mesmo dia da entrega. E aí a gente fica muito desconfiado. Será que realmente conseguiram olhar tudo? Eu, como desenvolvedor de software, de sistemas, eu já conversei com algumas pessoas e no mundo ideal seria muito interessante o pessoal ficar atento a desenvolver um método para que o dono da bike ou da e-bike ele saiba tudo o que está acontecendo em termos da manutenção. Eu, inclusive, cheguei a desenhar uma época um app, um aplicativo a respeito disso, onde, é lógico, a oficina tem que ter realmente um computador. Eu já acho que toda oficina que se preze tem que ter um PC, até para dar baixa nas peças de estoque, ter acesso a uma série de informações da e-bike, busca de informações de manual na internet. Então, não tem jeito, uma boa oficina tem que estar informatizada. E aí, nesse app que eu cheguei a idealizar, o mecânico abriria a ordem de serviço, já saberia tudo que o cliente colocou de comentários para ser
feito extra nas revisões, porque é importante o pessoal entender que quando você deixa uma bike para revisão, você também faz as recomendações. Olha, quero que olhe isso, quero que olhe as marchas, quero que confira freio, confira corrente. E aí, você pede. Quantas vezes eu não fui pegar um e-bike e o mecânico não tá lá para você ter esse parecer? Então, seria muito bom que, se você pediu para conferir uma corrente, que o mecânico anotasse no app a situação atual da corrente. Olha, fiz uma medição da corrente, não encontrei nenhum problema visualmente, e após medir, tem um aparelhozinho que a gente mede o distanciamento dos gomos, e por ali a gente sabe o estado da corrente. Então dá para saber se a corrente está ali em 50%, 60% ainda. E o correto seria ele fazer essa anotação em algum lugar. Pastilhas de freio, você manda conferir. Olha, César, pastilha da freio tá anotado aqui, ó, dianteiro 60% de uso, dá para rodar aí mais 20% antes de chegar nos 80%. Para quem é saudosista como eu, chegou em 80% eu troco, não vou esperar chegar no ferro, pegando no disco de freio. Mas isso geralmente não é relatado, sabe? Então um app resolveria muito bem isso. Por quê? Num app bem feito, o mecânico poderia, com a bike desmontada, já ir marcando um checklist de tudo que ele está olhando. Sem contar que ele poderia fazer comentários. Olha, desmontei, fui lubrificar o free hub, encontrei o rolamento com problema. Olha, fui desmontar isso, fui desmontar aquilo, não tá legal. E dando um checklist em cada item que ele revisa. Isso, no mundo ideal, seria fantástico, porque inclusive esse app poderia ficar disponível também para o dono. Hoje em dia é tudo na internet, tá? Então, de casa, o dono pode acompanhar como está acontecendo a revisão da bike dele e ter um histórico pregresso de todas as revisões. Isso é fantástico. Imagina já poder anexar no app a nota fiscal, anexar e deixar guardado todas as notas de revisão. Poxa, não é possível que alguém nunca pensou nisso. Conversando aí com alguns donos de oficina, o feedback que eu tenho é o feedback da preguiça. Eles alegam que é tudo muito corrido e que o mecânico não teria tempo para fazer todo esse trabalho. Só que aí eu rebato esse argumento facilmente com a única questão: a questão da qualidade e da fidelidade. Gente, quem paga 300, 350 reais por uma revisão, pagaria facilmente 400, 450 para ter esse nível de informação e de qualidade nas revisões. O que o pessoal esquece é que eles pensam só em volumetria, em quantidade de revisão. Eles esquecem da qualidade e do custo agregado. É melhor você ter 10 revisões de 400 reais agendada na sua oficina, ou 30 de 200, de 100 reais? E aí? É um questionamento. Só que eu percebo que muitos donos de loja, eles não são gestores. São pessoas entusiastas que gostam de bike e acabam montando um negócio que dá muito certo. Mas é lógico, puxando sardinha pro meu lado,
de analista, de desenvolvedor, eu pagaria mais para uma oficina que está nesse patamar, ok? E grandes oficinas, grandes bike shops deveriam ficar atentos a isso. Com certeza existe algo no mercado. Então fica aí o toque. E aí eu queria saber, eu queria que vocês comentassem o que vocês acham. Me explica aí se vocês são acostumados a dar manutenção nas bikes, qual que é a frequência. Porque sempre encontro um ou outro ciclista falando: nossa, fulano é um mecânico, ciclano é um mecânico. Mas tudo isso de boca. Então, depois que você passa a confiar no mecânico, ter isso relatado não seria interessante? Imagina na hora de revender uma e-bike, você ter todo o histórico de vida dela e das manutenções. Isso com certeza agregaria muito valor. E é isso. Tô aqui na estradazinha que liga Serra Azul até Mateus Leme, em Azurita. Essa estradinha que vai dar lá em Azurita. E hoje o nosso mega pedal vai ser chegar lá em Azurita, quebrar, pegar a BR e ir para Itaúna. E lá em Itaúna voltar pela estrada da Matinha, que é lá do outro lado. Pedalzinho aí de 80 km, 78, 80 km. E é isso. Comentem aí. Um grande abraço aí pra vocês e fui!